Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Janaína Sauer, eu sou terapeuta e trabalho com tratamentos naturais e energéticos. Então, eu quero que fique bem claro no começo desse vídeo que eu não sou psicóloga nem nada afim. Mais de alguns anos para cá, eu venho buscando escutar minha alma e tentando contribuir de alguma forma com as pessoas que chegam aos meus vídeos, que chegam até o meu consultório, ou até mesmo ao nosso espaço Voz de Luz, onde a gente tem cursos, etc. Bom, no nosso meio a gente fala muito sobre o mito de Quiron, que é o curador ferido, que eu não vou ficar entrando em detalhes nesse momento. Em resumo, esse mito diz que aquilo que a gente passa, aquilo que a gente vivencia, a gente entende melhor o processo de cura. E nesse sentido a gente pode ajudar melhor os outros. Ou seja, vamos supor um terapeuta que tem uma depressão, que se recupera, ele consegue entender melhor o seu interagente que passa pelo mesmo processo. Ele vai saber como ele se sente, sabe como é o processo na busca de cura, enfim. E por isso que hoje eu estou aqui para a gente falar sobre luto, né? Antes de qualquer coisa, inclusive de ser terapeuta, eu sou simplesmente um ser humano com as suas vivências, com a sua perda, com a sua história. Eu perdi o meu pai em 2012, com câncer de supraglote, e perdi a minha mãe há pouco mais de 20 dias, por um câncer de pâncreas. Já durante essa vivência, dessa loucura que está sendo a pandemia para todo mundo. Além disso, hoje eu vejo nas minhas redes sociais muitas pessoas que estão desencarnando. Não só por conta do coronavírus, mas por doenças pré-existentes que realmente estão partindo. O que eu pretendo nessa conversa aqui com vocês é falar um pouco sobre as fases de luto, as suas nuances, as possibilidades que a gente pode tentar atenuar isso. É também um relato pessoal, claro, do luto. Outras possibilidades que a gente tem de interagir com as pessoas, dos ritos de passagem. Eu resolvi falar com vocês sobre luto porque eu li 2 livros bem interessantes de uma autora chamada Elizabeth Kubler-Ross, que era psiquiatra e estudou o tema por mais de 3 décadas. Um dos livros é a autobiografia dela, que eu até resiliei, tem um vídeo sobre ele, que é A Roda da Vida, e o outro se chama Sobre a Morte ou Morrer, aonde ela conseguiu, com esses estudos, definir 5 estágios do luto. Algumas considerações sobre o luto e sobre essas fases são bem importantes. Primeiro que elas não possuem uma ordem cronológica, não possuem uma regra e nem uma duração determinada. Você pode, inclusive, viver uma fase mais de uma vez, né? É importante também entender que elas afetam não só a pessoa que está doente, mas a família toda. Aliás, isso é uma coisa bem importante. Eu tive contato com uma médica iluminada de cuidados paliativos, chamada Bianca. Infelizmente, eu não sei o sobrenome dela, mas eu mando muita luz para ela, porque ela vai ficar marcada na vida da minha família, sem dúvida. E quando ela anunciou para a gente, para as filhas, que a minha mãe, que a medicina não tinha mais o que fazer no caso da minha mãe, ela deixou bem claro que não era só minha mãe que estava doente, era a família. E é verdade. E a primeira questão é a gente tentar aceitar isso. Bom, vamos falar sobre essas fases. Essas fases, normalmente, elas vão iniciar com o anúncio de uma doença, e tanto para o paciente quanto para a família, né? Na maioria das vezes, às vezes acontece dessas fases reiniciarem após a morte ocorrer em si, né? Que quem acaba passando por isso são as pessoas, principalmente as pessoas mais próximas, as primeiras, aquelas que estão mais interligadas, né? Primeiro vamos definir o que é luto, né? São reações em resposta a uma perda, um rompimento significativo, ou a iminência, né, dessa perda. Ou seja, a gente pode incluir aqui, na realidade, várias questões, né? A gente pode ter o luto por uma perda de um emprego, de um negócio,
de um bem que você teve batalhando para ter, luto por um término de relacionamento, luto devido à aposentadoria e, claro, a morte de alguém. Né? O luto, ele é um processo individual, que ele varia de pessoa para pessoa e as situações acabam também influenciando. Né? É diferente a perda de uma pessoa que estava doente por uma morte de acidente, de assassinato, uma morte que acontece de repente. É diferente a morte de uma criança, de um jovem ou de um idoso. Né? É diferente quando você vive um processo exaustivo de uma doença prolongada ou rápido, como está sendo, por exemplo, a pandemia, né? O coronavírus. O luto é um processo vivido pelo paciente e pela família. Eu me lembro dessa questão realmente de que não é só o paciente, é a família que está doente. Né? Elizabeth, essa estudiosa, então, identificou as 5 fases de luto, que são negação ou barganha, raiva, depressão e aceitação. Normalmente, quando um paciente recebe a notícia de diagnóstico, principalmente de uma doença séria, ele já enfrenta de cara a possibilidade de morte iminente. Né? A primeira reação que a gente tem é negação. É uma das formas de defesa mais arcaicas que o ser humano tem. Né? A primeira coisa é a gente achar que é mentira, que o médico está errado, que não pode ser, que tudo vai voltar ao normal. Eu me lembro no caso da minha mãe, nós filhas achávamos que era uma fase, que tudo ia ficar bem, apesar do prognóstico de câncer falar que em média a pessoa dura entre 4 e 6 meses, porque ele é um dos mais agressivos. Minha mãe foi uma batalhadora, o processo dela durou 10 meses. Nessa fase da negação, a minha mãe, pelo lado dela, ela não queria contar para ninguém. Num primeiro momento, ela não queria nem ter a confirmação via biópsia. A segunda fase é a raiva, que é um outro tipo de defesa. Né? A pessoa vai pensar ou vai externar que ódio, isso é injusto, porque eu... E é fundamental expressar, xingar, isso faz parte do processo. Me lembro quando a gente deu a notícia para minha mãe, a doutora Bianca foi junto, falando que a medicina não tinha mais o que fazer por causa dela. A doutora Bianca era uma médica de cuidados paliativos, e aí eu lembro que ela perguntou para minha mãe se ela queria ajuda no repertório de xingamento. Minha mãe, toda polida, falou: não, muito obrigada, o meu repertório é ótimo. Acho que ela xingou muitas vezes, brigou mentalmente. Mas a gente percebia outras situações em que ela externava essa raiva. Eu não me lembro exatamente, a pessoa que fica próxima, no caso a minha irmã que vivia com ela, é a que mais sofria, né? Eu lembro que em determinado momento a minha mãe virou para ela e fez assim: faz o que você quiser, eu tô morrendo mesmo. Isso é uma forma de externar raiva. Em outra, eu não morri ainda, do tipo, eu tô aqui, eu preciso ser consultada. E nessa fase, as pessoas, principalmente que estão no entorno da pessoa, tendem a levar essas explosões de raiva para o lado pessoal. Mas muitas vezes nada tem a ver. É preciso que a gente externe essa raiva, tanto as pessoas que estão próximas quanto o paciente, e até mesmo incentivá-las. Né? Apesar delas não serem pessoais, o que acontece é que todo mundo envolvido está com as emoções à flor da pele. E às vezes fica bem difícil não responder na mesma moeda. Né? Mas essa, infelizmente, é a pior saída. Aqui, muitas vezes, o que acontece é que a pessoa tem que lidar com várias limitações. Né? A minha mãe, por exemplo, ela era uma cozinheira magnífica, mas era uma pessoa extremamente controladora. Né? Por que eu percebi que eu não discutia com ela? Porque eu fazia com que ela resolvesse algumas coisas.
né? Então, quando eu estava lá e ia cozinhar, mãe, posso colocar louro? Mãe, que tempero que a senhora faz para isso aqui? Mãe, como que a senhora faz isso? Eu, na realidade, fazia isso de forma inconsciente, porque eu sempre fui a pior na cozinha e na família, né? Eu sou a temporona e elas tomavam conta de tudo. Então, com medo de eu errar ou com medo de ela não gostar da comida, eu ficava perguntando. Hoje eu percebo que isso teve sua importância, fazia com que a minha mãe se sentisse valorizada no conhecimento, com que ela participasse, né? Não era uma coisa imposta. E a raiva, muitas vezes, é um processo que é intensificado, principalmente com essas pessoas que têm personalidades independentes, que são mandões, os ricos, os controladores. É como se eles perdessem a principal característica da sua personalidade nessa fase. É como se a importância dele, como se ele não tivesse mais importância para algumas coisas. Para aqueles que se sentem carentes e que não têm coragem de falar, muitas vezes isso também vai acontecer numa revolta, uma explosão de raiva. Eu me lembro que alguns dias depois da minha mãe morrer, eu falei assim para o meu marido: ah, você não me abandonou, você não está me dando atenção. Quem conhece a gente sabe que a gente trabalha 24 horas junto, passa o tempo junto. E é lógico que em épocas de isolamento a gente não há mais junto do que nunca. E aí eu lembro que a hora que ele parou do meu lado, eu tive uma explosão de choro. A culpa não era ele. A culpa que eu precisava colocar para fora era a saudade que eu estava sentindo. Era o fato de não ter mais ela do meu lado. Para a gente lidar com momentos desses de raiva, muitas vezes a melhor coisa é a gente respirar profundamente, buscar respeito, buscar compreensão e ver se a gente tem como dar a essa pessoa algum valor, algum direito de escolha, algum direito de participação. A terceira fase do luto, então, é a fase que a Elizabeth chama de negociação ou barganha. É quase como que ela faz assim: se eu for uma boa menina, eu posso ganhar um presente igual de Natal? Ela comenta que tinha uma paciente dela que queria ver o seu filho casar. E aí eles fizeram uma série de questões para que ela conseguisse ir no casamento do filho, né? Quando essa paciente voltou para o hospital, ela olhou para a médica, para a doutora e falou: doutora, não esquece que eu tenho outro filho. É como se nesse período a gente quisesse negociar um toma lá da cá. Como se alguma pessoa, alguma mudança da pessoa que está doente ou de alguém próximo pudesse mudar a situação, pudesse adiar, né? É um processo de aceitar a situação. Muitas vezes é como se a pessoa colocasse uma meta autoimposta, né? Em troco de um pouco mais de tempo. Apesar de muitas vezes ser uma ilusão, pois a gente tenta salvar muitas vezes aquilo que não tem mais volta, essa fase é importante porque ela pode revelar culpas, desejos inconscientes e que de alguma forma é importante isso vir à tona. Na minha opinião, após a morte de alguém, para quem fica, para os parentes, para os amigos mais próximos, a gente tem um pouco desse formato, que é um formato que eu identifico e se. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Como se fosse também mudar o rumo das coisas, né? Eu mesmo me perguntei, eu tive que fazer com a minha mãe até o último instante, até o último suspiro dela, e ela morreu. Ela tinha ficado em casa há um mês, já sabendo que a medicina não tinha mais o que fazer. E aí chegou um momento que ela falou para mim: não aguento mais. Eu falei: a senhora quer ir para o hospital? Ela falou: quero. Eu falei: porque eu não tenho mais o que fazer. Para aliviar a dor da senhora, talvez no hospital eles tenham. E ela falou: não quero. E aí eu chamei o SAMU e ela morreu na porta do hospital. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente nunca vai ter certeza. Se ela morreu na hora que a gente estava transportando ela ou se ela morreu realmente na hora do hospital.
E aí, lógico, quando você chega no hospital, eu fui fazer a ficha dela para depois ir para a sala de emergência. E eu me peguei dias depois, quando o médico veio perguntar para mim se eu queria que ela ressuscitasse, tentasse ressuscitar minha mãe, e eu falei para ele que não, porque ela já tinha batalhado demais e o corpo físico dela não tinha mais condições, ela estava preparada para ir. Eu fiquei me perguntando dias depois se eu não tinha que ter entrado na sala de emergência para me despedir dela. Só que eu já tinha passado dias pedindo misericórdia a Deus pela alma dela. A alma dela não estava mais lá. E eu, na hora, naquele momento no hospital, nem me passou isso pela cabeça. E às vezes a nossa cabeça, ela parece querer culpar a gente. E é importante reconhecer esses fatos, né? Às vezes acontece de alguém não conseguir chegar a tempo de conversar. E tudo bem, a gente tem que aceitar isso. As coisas foram como tinham que ser, né? Se não houve tempo para se desculpar, para conversar, escreva uma carta. Olhe para o céu, converse. Eu tenho certeza que essa pessoa, essa alma vai sentir, né? Conversa com a foto, diga aquilo que não poderia ter sido dito, né? A outra fase, a quarta fase, é a depressão, né? É o retorno para si mesma, é a introspecção. E a Elizabeth fala da depressão em duas fases, na realidade, subdividida. A primeira diz respeito àquelas coisas que não tem mais como negar. Às vezes a pessoa que está doente, ela perde o emprego por estar incapaz de realizar o seu trabalho, ela se vê em possibilidade de realizar as tarefas, as atividades cotidianas que sempre fazia. Às vezes percebe nitidamente que está sobrecarregando outras pessoas, seja emocionalmente, seja em termos de responsabilidade, até mesmo financeiramente, às vezes devido ao alto dos custos de tratamento, ou às vezes tem que se deparar com a perda de um órgão mesmo, um seio, um útero, uma deformidade que fica perante essa doença. Ela chama essa primeira fase da depressão de uma depressão reativa. E existe a segunda fase da depressão, que ela chama de depressão preparatória. Aqui o processo de perda já é iminente. Não adianta aqui querer incentivar, pintar um monte colorido, tentar levar a pessoa a continuar a lutar por algo. Isso é possível na primeira fase, na fase da depressão reativa. Na segunda já não adianta mais. A depressão preparatória, talvez ela more um incômodo na nossa falta de capacidade de lidar com uma fisionomia amuada, tristes, por vezes muda, extremamente solitária e introspectiva. Aqui a perda é o que é mais latente, a perda das pessoas, dos objetos que se ama, é uma fase silenciosa. Aqui a gente só pode sentar do lado da pessoa, dar uma fala, mostrar disponibilidade. É hora de não olhar mais para trás. Talvez a pessoa só queira, por exemplo, rezar. Não adianta mais querer forçar um diálogo verbal. Aqui o contato é a disponibilidade. A língua que tem que ser falada é a língua do amor, do carinho, do afeto, do acolhimento. Eu me lembro que nós tentamos fazer uma sessão de fotos com a minha mãe. A gente tinha separado, não podia ser muitas, porque a gente já sabia que ela estava muito cansada. Sei eu, 6, 8 fotos. Eu tentava também. E ali, selecionando eu e as minhas irmãs as fotos, a gente estava meio em êxtase. Porque a gente queria reviver bons momentos. Mas a minha mãe já sabia que não era o momento de fazer aquilo. Ela falou, não dá, eu não consigo. E aí a gente tem que simplesmente respeitar esse momento. A última fase é a fase da aceitação. Por parte do paciente, boa parte dos pacientes, na realidade, ele sabe quando a vida está chegando ao fim.
O difícil aqui é quando o paciente e a família não estão na mesma sintonia, né? A opinião do paciente é sempre a mais importante. Elizabeth conta que ela foi conversar com um paciente terminal, que tinha um grupo de teólogos que queriam conversar com ele no dia seguinte. E ele disse para ela, não venham hoje mesmo. Ela disse que não conseguiria, mas que no dia seguinte eles iam. Quando eles chegaram no dia seguinte, o paciente mal conseguia falar. A única coisa que ele conseguiu falar foi agradecer por eles tentarem. O paciente sabe o seu momento. Ele parece que antevê os seus momentos. E até para uma criança não adianta ocultar. Não adianta ocultar que ela está doente e não adianta ocultar que alguém esteja doente. A gente tem que arrumar formas sutis de incluir aí as crianças e os jovens. Eles percebem. Talvez isso tenha, a forma como a minha mãe me ensinou a ver a morte, tenha me ajudado a ver isso com um pouco mais de naturalidade. Esse processo nunca é fácil. Porque, principalmente quando você vê um paciente, um familiar definindo no dia a dia, é terrível. Eu, num dia, perguntei para minha mãe, porque eu sabia também que estava chegando no fim, apesar da gente nunca querer realmente confrontar isso, e eu sabia que o corpo físico não tinha mais forças. Eu falei para ela, mãe, falta alguma coisa? A senhora ainda quer falar com alguém? A senhora ainda está com alguma preocupação? E no caso dela, ela me disse tranquilamente, não, eu estou pronta. Aliás, eu não sei porque eu desencarnei ainda. Do tipo, não sei nem por que eu estou aqui. Pelo nosso lado, a situação só acalma com o tempo. A dor diminui, as saudades, as lembranças vão tomar tempo. Essas são as 5 fases do luto, que são a negação, a negociação, a raiva, a depressão e a aceitação. Viver cada fase e reconhecer elas é muito importante. Teve um dia antes da maternidade que eu chorei muito. E aí eu me perguntei por que eu estava chorando daquele jeito. E aí pensando, eu entendi, eu falei, eu estou com medo de perder. Eu sabia que naquele momento era muito egoísmo, mas tinha aqui. É difícil e às vezes a única coisa que a gente precisa é reconhecer e acolher esse sentimento. Por incrível que pareça, isso dá um certo alívio. É como se você entendesse aquilo que você está sentindo e simplesmente aceitasse. Né? Reconheça que você está triste, que você tem o direito de estar triste. Eu me enganei algumas vezes, que é parte da fase de negação. Eu reconheci que eu estava negando e falei para minha irmã assim, eu tenho o direito, como filha, de negar. É meu direito. E é um direito mesmo. Né? Acolha as suas tristezas. O simples fato realmente de reconhecer dá um certo alívio. O luto é um processo de perda, de quebra, e esse processo precisa ser vivido, porque senão ele pode trazer grandes prejuízos psicoemocionais. Portanto, não reprima isso. Não reprima por outra pessoa, porque ela pode ficar mais triste. Não reprima por você mesmo. Se permita sentir. Como eu disse, hoje eu estou vendo muitas pessoas morrendo do vírus e também de outras doenças, né? As pessoas próximas, os parentes, são obrigados durante todo esse processo a lidar com uma sensação de impotência gigantesca. Né? É difícil a gente ver um processo de uma pessoa definindo por 10 meses, por exemplo, sofrendo com tratamento, sofrendo a intoxicação com tratamento, não teve intoxicação química, mas também é muito difícil essa sensação de impotência durante o processo de pandemia. Porque eu acho que ela é muito mais intensa, a sensação de impotência. É tudo muito mais rápido, e você digerir isso, viver essas fases, é muito difícil. Né? Às vezes em 15, 20 dias, às vezes nem isso.
e principalmente que a impossibilidade de você estar do lado dessa pessoa, de você demonstrar afeto, amor, poder acolher ela. Eu fiquei sabendo que alguns hospitais, eu acho que isso talvez mude, mas alguns hospitais você tem que ir pessoalmente para saber o quadro do paciente com coronavírus. Se esse for o caso, tenta deixar, se a pessoa tiver condições, deixar um bilhete para ela ler. Mas caso contrário, algo que não depende de nada nem de ninguém, envie mensagens através do seu pensamento. Imagina essa pessoa sendo envolvida por uma luz. Imagina que ela mesma à distância, essa alma pode receber todo o seu amor, né? E se essa pessoa falece, a gente ainda é obrigado, a minha mãe faleceu já durante a pandemia, né? E aí você é obrigado a ir em locais de alto risco, né? Hospital, serviço funerário, crematório, cemitério, enfim. Não deixe a sua razão de lado nesse momento. Triplique os cuidados, isso é fundamental. Talvez você ainda, nesse caso, tenha que isolar alguém em casa devido ao contato, né? Deixa a sua comida ali com um bilhetinho, escreve pelo WhatsApp, faz chamada de vídeo, mesmo que ele esteja só no outro quarto, né? Conversa pela porta, se vocês estiverem na mesma casa. Isso é muito importante, é a forma como a gente tem de apoiar todo mundo. E o principal, né, para essas pessoas que perdem alguém por Covid, não reduza a vida dessa pessoa, toda essa vida, tudo aquilo que ela escreveu, por uma morte solitária. Lembre-se que ela batalhou, fez muitas coisas e não reduza a vida dessa pessoa a simplesmente uma morte solitária. Outra dificuldade que se passa hoje são os ritos fúnebres, porque eles praticamente se extinguiram, né? Passa a ser um rito solitário, sem abraço, sem consolo, né? Seja qual for o rito, velório, funeral, mesmo o ritual de cremação, eles foram todos extintos. Esses rituais eles são muito importantes para o despedida, né? Eles marcam uma passagem. Eles são a parte mais importante do luto, porque eles representam um marco de despedida daquela pessoa. Eles dão significado, dão concretitude à perda. Nesse momento, normalmente, onde a família se apoia, os amigos se apoiam, vem histórias, vem o abraço, o carinho, tudo isso foi interrompido nessa época de pandemia. E não importa do que a pessoa faleceu. A minha mãe mesmo, a nossa família optou por não fazer nem o funeral, que era possível, com uma hora de duração e menos uma quantidade reduzida de pessoas, né? A gente não fez porque a gente acha que ela gostaria que a gente preservasse a nossa vida. Ela se preocupou muito na Covid. Eu mesmo peguei falando que eu admitia perder a minha mãe por câncer, mas não admitia perder a minha mãe por Covid. Porque a gente sabia para a nossa família, apesar da minha mãe ser austríaca, que ela tinha alma italiana. Ela era a grande mama, que todo mundo tinha almoço, e para a gente era muito importante estar junto, muito importante dar amor para ela, né? Então é preciso nesse momento que a gente crie outros tipos de rito, né? Você pode unir a família com uma prece com horário marcado. Eu mesmo marquei uma prece pela internet com os amigos, quem quisesse se juntasse a gente, quem quisesse dos amigos, dos familiares, né? A proposta era cada um fazer uma prece no celular, nada online. Para mim, isso foi importante, era como se o caixão tivesse sido fechado às 18 horas. Que era um horário bem significativo, o horário da Ave Maria. Foi o horário que eu marquei pra gente, nós marcamos para fazer a oração. Fiz também a missa de sétimo dia. Mandei uma mensagem para a igreja, pelo Face mesmo, várias paróquias, várias igrejas, se esse é o seu desejo, estão fazendo isso online, né? Às vezes ela transmite 1 ou 2 vezes por semana. Você pode
também definir uma oração, uma prece em casa, colocar uma música, cantar. Se você desejar colocar algumas fotos, acender uma vela, cria o seu próprio ritual, algo que seja significativo. A prece para a gente foi muito significativa. Eu tive relatos de várias pessoas, inclusive, falando que viu familiares, viu eles sorrindo. E eu acredito mesmo que a minha mãe foi muito bem recebida do outro lado. Muito. Outra coisa que quando eu coloquei nas redes sociais que a minha mãe tinha falecido, você também abre o canal para que outras pessoas compartilhem a sua dor, né? Para que ofereçam ajuda, para que ofereçam um ombro amigo. As pessoas deixam muitas vezes mensagens lindas. Falar, compartilhar a dor ajuda e muito a trazer um pouco de conforto. Eu diria que é quase como um abraço virtual, né? Você lembra das pessoas, você lembra das situações vividas, quando aquela pessoa conhecia a sua mãe. Essas lembranças boas acabam acalmando um pouco o nosso coração. E é muito bacana, de certa forma, nesse momento, eu vi os comentários alguns dias depois, e ali eu percebi várias características da minha mãe que tinham marcado aquelas pessoas, né? Que aquelas pessoas admiravam. Lógico, minha mãe era uma ótima cozinheira, minha mãe inclusive vendeu comida, teve lanchonete, então todo mundo falava da comida dela. Muitas pessoas chamavam ela de mãezinha. Ela era vista como uma pessoa que sempre tinha boas conversas, que era uma boa conselheira, que era carinhosa, amorosa, mas também sabia ser firme, sabia puxar a orelha dos outros. É tão bacana você ver, e que ela era uma pessoa espiritualmente evoluída, que eu acho que era mesmo. E acho que por isso que talvez eu lidei melhor com a morte hoje do que algumas pessoas. Mas é tão bacana você ver a marca que as pessoas deixam para os outros, deixam na vida dos outros, qual é a contribuição delas. Isso realmente é um carinho para o coração. Outra coisa que fiz foi transformar a minha página da mãe. Minha mãe tinha uma página no Face, eu transformei ela em memorial, né? E eu vou incentivar as pessoas a escreverem lá. Hoje, eu sinto, por exemplo, a necessidade de fazer algo que ela tinha me sugerido há vários meses atrás. Ela tinha sugerido que eu montasse um altar, né, para a minha ancestralidade. E eu resolvi que eu vou fazer isso. Eu também já marquei, por exemplo, a missa virtual dela, que vai ser de 1 mês de falecimento. Você pode fazer também qualquer tipo de culto ou homenagem virtual, né? Se você faz parte de algum grupo religioso, espiritual, entre em contato com eles. Com certeza eles também podem te dar alguma sugestão, já tem alguma experiência para ajudar a te propor algo, pensar em algo. E uma coisa que é importante, eu não fiz nenhuma prece quando o meu pai, o meu irmão, alguém morreu. Não importa, sempre tem. Se você sentir no seu coração, coloque uma mensagem aí numa rede social e convoque seus parentes, seus amigos, para se juntarem a você, para que isso ganhe força, né? Outra coisa que é importante, muito importante, é que assim, nem todas as pessoas se tornam boas quando morrem, né? Tem casos de pessoas que morrem e a nossa relação às vezes era de violência, de abuso, e às vezes a gente acaba se sentindo culpado nessa hora final. Às vezes porque você não cuidou da pessoa, porque não teve lá um último momento, porque poderia ter dado mais um pouco de atenção, porque poderia ter sido diferente, e até mesmo porque a gente não sente o luto, não sente a perda dessa pessoa. A gente não precisa carregar essa culpa. Você simplesmente está respondendo pela relação que se desenvolveu ali. Não carregue essa culpa, né? Se você perceber que é possível para o seu coração,
Mande luz para essa pessoa, mande amor para essa alma. Algum motivo tem para não ter sido algo bacana. Se despeça mentalmente. Tem uma técnica que a gente fala que é o Ho'oponopono, que consiste em você pensar na pessoa e vai repetindo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te perdoo. E se for possível, viável para você, para o seu coração, para a sua alma, você pode falar eu te amo. Devo falar não sei quantas vezes, eu não gosto muito de regra, assim. Pensou na pessoa e deseja, fala isso para ela mentalmente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te perdoo. O importante é que durante esse processo você não bloquear os seus sentimentos. Isso sinceramente não ajuda, né? Sinta o que você sente, perceba, pergunte o porquê está se sentindo assim. Simplesmente acolha os sentimentos, seja ele a raiva, a negação, a tristeza, a saudade. Permita acolher-se amorosamente. O importante é chegar aos seus limites, pedir ajuda se for o caso. Caso você necessite, hoje tem as redes de apoio, psicólogos com atendimento online. Aliás, se você souber de algum, deixa nos comentários. Ou se você, terapeuta, está ajudando aqui online, deixa aí o seu contato. Se você achar que eu tenho condições hoje de te ajudar, me escreve. E eu também estou deixando uma lista de alguns links que eu pesquisei de apoio, né? Para finalizar, eu queria ler um trecho para vocês da autobiografia da Elizabeth, que é esse livro, e que tem um vídeo que eu fiz sobre a roda da vida, né? Eu fiz a resenha do livro. Depois de passar todas as provas para as quais fomos mandados à Terra, como parte do nosso aprendizado, podemos então nos formar. Podemos sair do nosso corpo, que aprisiona a alma, como um casulo aprisiona a futura borboleta. E no momento certo, deixá-la para trás. E estaremos livres da dor, livres dos medos e livres das preocupações. Livres como a linda borboleta, voltando para casa, para Deus, em um lugar onde nunca estamos sós, onde continuamos a crescer, a cantar, a dançar, onde estamos com aqueles a quem amamos e cercado de mais amor do que jamais podemos imaginar. Eu espero do fundo da minha alma que esse vídeo te ajude de alguma forma. Como eu sempre dizia para o meu pai, de coração para coração. Se você achar que algumas pessoas precisam dele, compartilha ele. E simplesmente obrigado. Que o seu coração encontre luz, serenidade, sabedoria e um pouco de conforto.